Olá pessoal, gravando um vídeo agora, segunda de manhã, dia 22/6, então bom dia a todos, espero que todos estejam muito bem, né? Ainda estamos nesse avanço da pandemia aí, até deu um surto maior no nosso estado agora, né? Mas vamos nos cuidar. Hoje então, o último conteúdo antes da prova e o último conteúdo do semestre, nós trabalharemos o concurso de pessoas. Está previsto no artigo 29 do Código Penal que diz o seguinte: quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas na medida de sua culpabilidade. Parágrafo 1º. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Parágrafo 2º. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser aplicada a pena deste. Esta pena será aumentada até a metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Então, nós temos parágrafo 1º, a participação de menor importância, e no segundo, o indivíduo queria participar de um crime diverso do que foi praticado pelo executor, né? E aí ele responde, então, pelo crime que ele queria participar com possibilidade de aumento de pena. Veremos isso a seguir. Então, o que é concurso de pessoas, colegas? É quando duas ou mais pessoas se envolvem na prática do crime. Então, 2, 3, 4, 5, 10 pessoas praticam o delito. Também concurso de pessoas é conhecido como concurso de agentes ou codelinquência. E ela se dá na autoria com a possibilidade de autoria ou de participação. Autor é uma coisa, partícipe é outra, e nós veremos a seguir. A autoria, né, eu vou falar rapidamente, depois nós ingressaremos com vagar e com exemplos. Então, a autoria pode ser individual, quando o indivíduo realiza pessoalmente todas as características do tipo penal, em especial a ação, o verbo. Por exemplo, um agente mata outra pessoa. Então, alguém dispara um tiro, ele realizou individualmente, sozinho, o verbo matar, né, atirando. A autoria pode ser imediata, quando o autor utiliza outra pessoa como instrumento individual. Exemplo, alguém convence, utiliza um doente mental que não entende o caráter ilícito do fato, não sabe que o que pratica é crime, e utiliza essa pessoa para praticar o crime. Isso então se chama autoria imediata. E responde, obviamente, a pessoa que induziu o doente mental a praticar o delito. Coautoria. Duas ou mais pessoas realizam o tipo. Então, a coautoria é diferente da autoria, porque a autoria, uma pessoa realiza o verbo, a ação, os elementos do tipo penal. Na coautoria, duas pessoas realizam a ação. Exemplo, uma pessoa segura e a outra esfaqueia. Nós temos aí a coautoria, duas pessoas praticando o crime. Bom, visto a autoria, qual é a participação? Ela se dá por instigação ou cumplicidade. Instigar é incentivar alguém a cometer um delito. E cumplicidade, ser cúmplice, é ajudar dolosamente na prática do crime. No caso, ainda temos a autoria colateral, também veremos depois mais detalhadamente. Então, nós já vimos autoria, participação, agora também veremos que existe a autoria colateral, quando vários autores sem vínculo subjetivo praticam o delito. Então, duas ou três pessoas praticam um crime no mesmo local, no mesmo horário, mas uma não sabe da outra. Isso é autoria colateral. Classificação dos crimes de concurso de pessoas. Então, nós veremos agora que existe dois nomes, duas possibilidades de classificação para os crimes nesse aspecto do concurso de pessoas. E depois nós voltaremos a ver exemplos e detalhadamente o que é autoria, participação e autoria colateral, certo? Então, a classificação dos crimes de concurso de pessoas. Eles se dividem em unissubjetivos e plurissubjetivos. Unissubjetivos também é chamado de concurso eventual. Uni é um, subjetivo tem a ver com a pessoa. Então, são aqueles crimes que deem caps lock aí, fixem a letra maiúscula, no que eu vou falar agora, podem ser praticados individualmente. Eu estou dizendo que são crimes que podem ser praticados individualmente. Se podem ser praticados por um, podem ser praticados por dois.
mas o que nos interessa aqui é que podem ser praticados por um. Exemplo, o homicídio pode ser praticado por uma pessoa. O estupro pode ser praticado por uma pessoa, mas também pode ser praticado por 2, 3, 4. Então, por isso que o nome é unissubjetivo, uma pessoa, concurso eventual, porque não é obrigatório, pode-se dar a prática de um homicídio por uma pessoa ou por mais de uma. Então, esse concurso de agentes pode se dar por participação ou por coautoria. Então, o homicídio pode ser praticado por uma pessoa, mas pode ser praticado por duas, que podem ser 2 autores, que nós chamamos de coautores, ou um autor e um partícipe. Exemplo, um coautor, um segura e o outro esfaqueia. Exemplo de participação, cede a arma e o outro vai lá e mata. Isso é participação do homicídio. Então, reesclarecendo, unissubjetivos ou concurso eventual são aqueles crimes que podem ser praticados por uma pessoa, mas não impede que sejam praticados por 2 ou 3 ou mais. Plurissubjetivos ou de concurso necessário, aqui está dizendo que é obrigatório o concurso, então são aqueles delitos que exigem que mais de uma pessoa pratique a conduta. Exemplo, associação para o tráfico, o artigo 35 da Lei 11.343 de 2006, determina que mais de uma pessoa se associe, né? Então tem que ser mais de uma pessoa para praticar tráfico. O artigo 288, pessoal, vamos ver a redação aqui, do Código Penal. Associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. É o crime de associação criminosa. Então, aqui o tipo penal ele obriga a ter um concurso necessário, por isso é plurissubjetivos. Quando diz 3 ou mais pessoas, tem que ter 3. Então, é concurso necessário, é plurissubjetivo. Vamos agora ver teoria quanto ao conceito de autor. Nós temos a teoria unitária, extensiva e restritiva. A nossa é a restritiva. O que é a teoria unitária? Se 2, 3, 4 pessoas praticarem um delito, não interessa se um é autor, se outro é partícipe, não existe essa divisão. Todos responderão pelo crime e todos terão a mesma pena. Por isso o nome teoria unitária. Se 2 atiram numa pessoa com 2 armas, são autores. Se um segura e o outro atira, são autores. Se um empresta arma e nem vai no local e o outro mata, são autores. Por isso, teoria unitária recebem a mesma pena. Teoria extensiva. Também não há distinção entre autor e partícipe. É igual ao anterior, a única diferença é que o juiz, no caso concreto, pode identificar uma menor participação, uma colaboração menor e reduzir a pena. Teoria do nosso Código Penal, a teoria restritiva. Terceira teoria, vimos a unitária, vimos a teoria extensiva e agora restritiva. Então, unitária, extensiva e agora restritiva. Essa teoria restritiva do nosso Código Penal, ela distingue autores de partícipes. Então, por exemplo, autor é aquele que realiza a conduta, a ação, são os executores. No homicídio, aquele que mata alguém é o autor. No furto, aquele que subtrai é o autor. No estupro, aquele que usa de violência para constranger, aquele que constrange é o autor do estupro. No roubo, aquele que subtrai com emprego de violência ou grave ameaça é o autor. E o partícipe? O partícipe não realiza a conduta, ele não realiza aquele verbo. Então, por exemplo, no homicídio, o indivíduo que empresta a arma, ele é o partícipe. O indivíduo que informa o roteiro da pessoa e aí o agente vai lá e mata, outro agente vai lá e mata, ele é partícipe, porque ele só disse o roteiro que a pessoa pratica para ir do serviço para casa, por exemplo. No roubo, o indivíduo que empresta um carro para alguém roubar e ele não vai praticar o roubo, ele é partícipe. Algumas peculiaridades. Antes disso, o mandante, que é aquele que manda praticar o crime, e o mentor intelectual é aquele que projeta o crime, que cria a situação na cabeça para a prática do crime, eles não realizam a conduta, então eles são partícipes.
Esses crimes que são encomendados, um indivíduo encomenda para um pistoleiro a morte de alguém, ele é mandante, então ele é partícipe. Partícipe não quer dizer que tenha pena menor, a pena do partícipe pode ser maior que do executor, do autor. Algumas peculiaridades. Tem lá no Polígrafos, vocês leiam diversos exemplos que eu coloquei lá, mas, por exemplo, como que eu vou saber se o indivíduo, num roubo a banco, fica na frente do banco com o carro ligado esperando a quadrilha? Aí 4, 5 pessoas entram armadas no banco, uma pega o dinheiro, a outra fica apontando a arma, e um terceiro fica dentro do carro. Qual a participação de cada um? Bom, é tranquilo que os 2 ou 3 que estão dentro do banco, o que pega o dinheiro e os que apontam a arma para as pessoas ameaçando, são autores de roubo. E o que está o motorista? O Zaffaroni explica o seguinte, Raul Eugênio Zaffaroni, que se o veículo for necessário para que os delinquentes prossigam numa fuga, projetem uma fuga, consigam fugir sem serem capturados, ele é autor. Se fosse só por uma comodidade, né, para não caminharem, mas não teria problema deles serem capturados, ele seria partícipe. Então, na realidade, a gente sabe, pode concluir que, como regra, ele será autor, esse motorista, porque eles precisam, sim, do veículo. Os indivíduos que estão dentro do banco precisam do veículo do motorista para conseguir se ocultar, fugir da ação policial. Então, como regra, serão autores também. Bom, então a nossa teoria do Código Penal é a teoria restritiva. Temos ainda, além da teoria unitária, da teoria extensiva e a teoria restritiva, a teoria do domínio do fato. Essa teoria, ela não é do Código Penal brasileiro, mas ela pode ser empregada e ela é empregada no Brasil. Ela distingue autor e partícipe também, né? Só que o conceito de autor é mais amplo, ele não tem necessidade de executar a ação. Então eu falei para vocês que o autor, pelas teorias anteriores, é aquele que realiza o verbo, aquele que mata, aquele que subtrai no furto, aquele que subtrai com violência no roubo, aquele que constrange no estupro, e ele pratica essas ações pessoalmente, ele é autor. A teoria do domínio do fato, ela estende, ela amplia este conceito de autor, né, para aqueles que têm o controle da situação e não executam a ação. Por exemplo, ela foi criada basicamente para os crimes de ditaduras, de guerra, em que os oficiais militares, eles não praticavam nenhuma conduta de torturar, de matar, de sequestrar, mas eles sabiam que isso era feito pelos seus subordinados, então eles tinham o poder de interromper e não o faziam. Então eles não seriam autores, mas pela teoria do domínio do fato, criada para esta situação, eles são considerados autores mesmo sem realizar a conduta. Exemplo, situações de chefia. O indivíduo, nós tivemos no caso da Boate Kiss, tem que ter muito cuidado, é muito difícil de aplicação essa teoria do domínio do fato, porque tem que ter presente que o responsável, o chefe, ele tinha como saber dos fatos criminosos que vinham ocorrendo por seus subordinados e tinha como interromper, porque ele não pratica o ato, mas ele tinha, então tem que ficar demonstrado que ele tinha conhecimento da situação criminosa que vinha ocorrendo e que ele teria possibilidade de determinar a interrupção e não o fez. Um exemplo que não é teoria do domínio do fato ocorreu em Santa Maria. No caso da Boate Kiss, o prefeito César Schirmer era chefe de fiscais. Os fiscais liberaram alvará para o funcionamento da boate irregularmente. A polícia indiciou César Schirmer como autor do delito, né, ou partícipe do delito de homicídios, né, 242 pessoas morreram lá dentro da Boate Kiss. Então o prefeito foi indiciado ali como autor ou partícipe, creio que partícipe, né, nesse crime da Boate Kiss. Então, por exemplo, o que ocorreu? Para ser correto esse indiciamento, teria que se concluir que o prefeito tinha condições de saber que havia irregularidades praticadas pelos fiscais e nada fez
para controlar. Digamos, por exemplo, era algo muito notório, muito público que os fiscais eram corruptos. Então toda a cidade sabia. O prefeito talvez tivesse que saber também, provavelmente. Mas não se tem notícia disso. Era um caso ali específico da boate. Como que o prefeito vai dominar? Ele tinha 100 e tantos fiscais disponíveis sob seu comando. Como que ele vai dominar, conhecer a atitude de cada um, os atos de cada um? Então foi um indiciamento incorreto, tanto que o Tribunal de Justiça retirou. Ele não era responsável direto, né? Não tinha como aplicar a autoria ou participação a ele nestes delitos pela teoria do domínio do fato. Então são exemplos assim. Outro exemplo que ocorreu é no caso Mensalão. O José Dirceu foi condenado na ação penal 470, conhecida como Mensalão, por ter o domínio do fato. Então ele foi considerado autor ou partícipe, enfim, não sei qual a classificação que deram para ele lá. Mas ele Bom, então, para deixar bem claro, essa teoria do domínio do fato foi empregada para a condenação do José Dirceu. Ele não teria realizado, segundo a imprensa noticia, nenhum fato de desvio de verba, de corrupção, etc. Mas ele tinha condições de saber o que estava ocorrendo com seus comandados e nada fazia. Então, ele foi considerado autor desse fato, a autoria mais ampla. Então, o Klaus Oxin, que é um alemão que inventou essa teoria, ao ler esse processo, disse que foi empregado indevidamente, que o José Dirceu não deveria ter sido condenado pela autoria do domínio do fato. Mas, enfim, houve a condenação, não estamos falando do mérito, só a reportagem com a entrevista do Klaus Oxin. No caso do prefeito, voltando, né, de Santa Maria, César Schirmer, quando ele, então, não sabia nada, fez para que cessasse a corrupção dos seus fiscais, ele foi enquadrado, então, como autor, sendo claro, porque a teoria do domínio do fato amplia a autoria e não como partícipe. Então, como autor, corrigindo o que eu acabei de falar. Porém, não se ficou comprovado que ele tinha condições de saber, conforme eu expliquei anteriormente, que os seus fiscais eram corruptos e liberavam alvarás de funcionamento de empreendimentos, né, sem a devida qualificação ou exigências técnicas. Então ele foi retirado do processo e deixou de ser autor. No caso dos militares, conforme eu falei, eles tinham condições de saber que seus subordinados praticavam crimes de tortura, sequestro, etc., mas nada faziam. Eles não executavam ação e nada faziam para impedir, sabendo que isso se processava, que isso ocorria nas ditaduras. Então eles eram considerados autores. A autoria é mais ampla. No caso do mandante, do mentor, né, quem manda praticar um delito, encomenda a execução, ou ele pensa o delito e entrega para alguém praticar, eles também são considerados autores e não são considerados partícipes. Por isso, então, a autoria é mais ampla. A teoria do domínio do fato autoriza a divisão entre autoria e participação, porém, a diferença das demais é que a autoria é ampliada para essas situações que eu falei. A participação vai existir igual, mas são pessoas que não tiveram a comprovação de que conheciam a situação, que poderiam fazer cessar a situação. Certo, pessoal? Continuando, então, vamos para a participação. Vimos a autoria, vamos ver a participação. O parágrafo 1º diz o seguinte, do artigo 29. Se a participação for de menor importância, a pena poderá ser diminuída de 1/6 a 1/3. Então, nós vimos que autor, como na nossa teoria, que a teoria restritiva é aquele que pratica a ação, é aquele que mata. Nós vimos que partícipe é aquele que colabora de alguma maneira, né? E vimos que na teoria do domínio do fato, que não é a nossa, mas é empregada no Brasil também, temos autor e partícipe, mas o autor tem um conceito mais amplo. Demos o exemplo do César Schirmer, e demos o exemplo do José Dirceu no Mensalão, e demos o exemplo das questões dos governos militares, que nós tivemos na América e em outros locais. E a participação de menor importância está no 29, parágrafo 1º, diz assim, parágrafo 1º, se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3.
Então, por exemplo, na participação de menor importância, imagine uma pessoa que instigou alguém a praticar um furto na casa do patrão. Ele disse, olha, o patrão vai viajar, então pode ingressar lá e subtrair joias. Ele se arrepende e vai atrás do indivíduo e tenta convencê-lo a não praticar esse furto. Vai na casa do patrão, chaveia as portas que havia deixado abertas. Mesmo assim, há o furto. Então, dá para haver uma diminuição pela participação de menor importância, né? O Guilherme de Souza Nucci traz um exemplo mais ou menos parecido com esse que eu passei para vocês. Bom, a participação também pode ser moral, é aquele indivíduo que faz surgir a ideia, né? No mesmo exemplo que eu dei, ele trabalha de empregado doméstico na casa e avisa um indivíduo lá do seu bairro que é conhecido e é também reconhecido por ser praticante de furtos, e ele avisa, olha, o meu patrão vai fugir, então pode ingressar na casa. Então a participação moral, mas aí o empregado não vai, só avisa ao indivíduo que é dada a prática delituosa. A participação pode ser material, por exemplo, deixa aberta a porta da casa, nesse exemplo que eu dei, aí o indivíduo ingressa lá e subtrai joias. Outra situação, a não identificação do autor. Não há óbice para a punição do partícipe. Se identificar somente o partícipe e o autor não for identificado, mas ficar comprovado que havia um autor, pode-se punir o partícipe sem nenhum problema. Participação posterior ao crime. Então, por exemplo, tem que contribuir na execução. Então, não adianta o indivíduo que se envolveu depois do delito, depois que furtaram a casa, ele abre a porta da casa do patrão. Isso não é crime nenhum, né? Depois que houve homicídio, ele empresta um revólver. De que adianta? Então, isso não há crime nesses casos, né? Exceção, por exemplo, uma situação de encomendar um carro. O indivíduo subtrai um carro, vem e vende para um agente. O agente compra esse carro. É um crime de receptação, né? Mas se o indivíduo antes disse, olha, se tu subtrair um veículo, eu compro. Então, o indivíduo, mesmo não tendo participado e adquirindo após o furto do carro, ele é autor do furto ou do roubo, depende de como foi praticado pelo executor, porque ele fez a encomenda e ele se disse, então, que ele queria o carro. A participação dele é anterior à execução, não é posterior. Requisitos, então, para a existência de concurso de pessoas. Tem que ter pluralidade de condutas. Então, para haver um concurso de pessoas, deve haver pluralidade de condutas. Exemplo, 2 pessoas atiram, um atira e o outro cede a arma para alguém atirar, então há pluralidade de condutas, um deu tiro e o outro cedeu a arma. Relevância causal das condutas, um deve estar contribuindo com o outro, então um entrega a arma e o outro atira, há uma contribuição, há uma relevância causal das duas condutas para um resultado. Liame subjetivo, terceiro requisito, então um tem que saber e contribuir para a prática criminosa. E quarto, identidade de crimes para todos envolvidos. Então, como há um liame subjetivo, os dois sabem qual o crime que está sendo praticado e um contribui para o outro, eles respondem pelo mesmo crime ou pelos mesmos crimes. É uma identidade de crimes para todos envolvidos. Um pode responder por autoria, outro por participação, enfim. Bom, autoria colateral. Quando 2 ou mais pessoas querem cometer o mesmo crime, mas um não sabe do outro, não há o liame subjetivo, portanto não é concurso de crimes, é a chamada autoria colateral. 2 pessoas querem praticar um delito, mas uma não sabe da outra. Exemplo, 2 pessoas querem matar o João, aí cada uma espera o João num lado da rua. Quando o João passa, os 2 atiram. Um não sabia do outro, isso é chamado de autoria colateral. E no caso da autoria colateral, se descobrir pela perícia quem foi o autor da morte do João que passava na rua, esse responde por homicídio e o outro responde por tentativa de homicídio, porque não há vínculo subjetivo, não há concurso de crimes. Se houvesse concurso de crimes, os 2 soubessem, os 2 poderiam responder por autoria.
autores de homicídio consumado, havendo a morte, ou um autor e outro partícipe, depende da situação. Como não há liame subjetivo, um responde pelo homicídio consumado e outro pelo tentado, se for identificado quem matou. Caso não seja identificado quem matou, ambos terão que responder por tentativa, porque não se pode responder por consumação se não se sabe quem consumou. Então, os dois atiram, um não sabia do outro, o João que passava na rua morre. Os dois responderão por tentativa de homicídio, por não se identificar quem praticou o delito. Questão de participação inócua, ou seja, a participação em nada contribuiu. Então, nesse caso, não haverá punição. Então, o indivíduo empresta uma arma para um homicídio, mas o executor asfixia a vítima. Então, não serviu de nada a arma, não há o que responder. Participação por omissão é aquela participação em que o indivíduo tem o dever jurídico, nós já estudamos isso, o policial tem o dever de atuar, dever legal, né, de atuar para impedir um resultado. Então, se ele se omitir, podendo e tendo o dever e sobreviver a um resultado, ele responde então como partícipe desse crime. Então, exemplo, está ocorrendo um estupro, o policial vê e tem o dever legal de agir, pode agir sem colocar a sua vida em risco e não age. Então, ele não estuprou ninguém, não constrangeu ninguém, mas pela sua omissão ele responderá como partícipe no delito de estupro. Conivência, pessoal. Para quem não há um dever jurídico, como no exemplo do policial, ele não responde por nada ou responde pelo artigo 135, que é a omissão de socorro. Por exemplo, se eu ouço alguém dizendo que vai furtar, né, eu não tenho dever jurídico, não sou policial, não sou nada, não tenho dever jurídico. Então, nesse caso, eu não responderei por nada, mesmo que ocorra o furto. Agora, se eu sou policial, eu tenho dever jurídico. Aí, se eu me omitir, responderei pelo delito. Agora, um exemplo. Eu não tenho dever jurídico e está ocorrendo alguém ferido por um homicídio, tentativa de homicídio, eu não faço nada, nem colaboro, nem ajudo a socorrer a pessoa e nem chamo as autoridades públicas. Aí eu responderei pelo artigo 135 do Código Penal, omissão de socorro. Então, a conivência pode gerar consequência jurídica e pode não gerar consequência jurídica. Autoria direta. Autor direto é aquele que realiza pessoalmente a conduta, aquele que mata, aquele que subtrai no furto, né? Mas pode-se realizar também autoria direta quando eu me utilizo diretamente de alguém para a prática da conduta. Exemplo, estamos numa loja de cristais e eu empurro alguém, ele cai sobre os copos e quebra todos os copos de cristais. Eu não tenho que... eu, como empurrei, apesar de eu não ter quebrado nenhum copo, eu sou o autor direto desse fato, né? E a autoria imediata é aquele indivíduo que se utiliza de pessoas sem discernimento para a prática do delito. Por exemplo, eu convenço um doente mental que não tem discernimento da conduta a praticar um crime. Então, eu serei o autor imediato. Não há concurso de agentes nesse caso. Quem não tem discernimento não responde porque eu usei ele como instrumento. Não há concurso de agentes nesse caso. Como não há concurso de agentes no caso da autoria direta lá do exemplo que eu dei sobre os copos de cristais. Eu responderei e o outro indivíduo que caiu sobre os copos não tem nada a ver com a história. Bom, então, sobre a autoria era isso. Eu solicito que vocês leiam sobre esse fato de autoria, coautoria lá no nosso polígrafo. Tem inúmeros exemplos para vocês complementarem esse estudo que fizemos agora. Só quero retornar ali à questão da autoria sobre o domínio do fato, porque houve ali uma gaguejada, digamos assim. A autoria do domínio do fato, ela prevê a possibilidade de autor e de partícipe. Porém, a diferença para a autoria restritiva, que é a nossa do Código Penal, que também prevê autoria e partícipe, é que o conceito de autor é mais amplo. Na autoria restritiva, o autor é aquele que realiza o verbo, está no nosso Código Penal, artigo 29 dele.
aquele que realiza a conduta, matar, furtar, no caso do estelionato, praticar a fraude, né? Pela autoria do domínio do fato, esse conceito ele é mais amplo. Ele não é só aquele que realiza o verbo, não é aquele que mata, aquele que pratica a fraude. É aquele que tem possibilidade, tem domínio da situação. Ele poderia fazer cessar esse fato delituoso e não o faz, né? Então, no caso dos militares, ela foi criada para esta situação. Então, no caso dos militares, os oficiais superiores sabiam que haviam práticas de tortura e outros crimes e nada faziam, mas não se envolviam diretamente. Porém, como eles tinham ciência da existência desses fatos, eles poderiam fazer cessar e não o faziam. No caso do José Dirceu, da Ação Penal 470, apesar do Klaus Oksin, autor da teoria, afirmar que foi aplicada de maneira errada pelo STF, a ideia que passou pela imprensa é que o José Dirceu ele sabia que existia um processo de corrupção no governo e ele não tomava nenhuma atitude, né? Deixava continuar. Então, pelo que se tem conhecimento da imprensa, ele não teria praticado nenhuma ação direta de pegar dinheiro, de se corromper, mas tinha conhecimento do que acontecia, mesmo não sabendo exatamente quando e quem praticava, mas poderia fazer cessar, né? No caso da Boate Kiss, o prefeito, então, ele não tinha condições de saber que os seus fiscais eram corruptos. Então, como que um prefeito, um gestor de uma grande empresa, vai saber de tudo que seus empregados fazem? Então, tem que ter esse cuidado. Isso pode ser haver uma punição pela teoria do domínio do fato, mas é algo que tem que ter muito cuidado. O indivíduo realmente é autor, com essa ampliação do conceito de autoria. O gerente de uma grande empresa, ele tinha condições de saber que seus empregados praticavam fraudes. O prefeito tem condições de saber que seus fiscais praticam fraudes. Então tem que ter esse cuidado na ampliação do conceito de autor. Certo, pessoal? Então, a semana que vem é a nossa prova. Certo?